renascer é um desejo, é um impulso de irmos ao encontro da cidade, ao encontro das pessoas, durante esse período tão difícil do Carnaval, dando uma alternativa diferente, dando uma oportunidade das pessoas fazerem uma experiência verdadeira com o Deus da alegria. E as pessoas, mesmo sem o saber, já estão cansadas das inverdades, não é? Para não dizer as mentiras do mundo. Quem vai para um encontro espiritual, como é o renascer, o que a pessoa busca certamente é um desejo de transcendência, de encontrar alguém que possa preencher os vazios do coração, que possa saciar a sede de felicidade e possa dar o prazer espiritual que aquela pessoa está procurando. O Renascer surgiu no ano de 1986, quando a comunidade católica Shalom, nós estávamos nascendo propriamente dito, né? Poucos anos da nossa fundação, e nos veio um questionamento no coração, porque naquele período, na cidade de Fortaleza e também no resto do Brasil, no período do Carnaval, os católicos, os cristãos, normalmente se retiravam, iam para uma casa de retiro, faziam um encontro fechado. E nós percebemos que era a vontade do Senhor que nós iniciássemos esse retiro, esse encontro aberto. Foi realizado no ginásio do Colégio Pia Marta, aqui em Fortaleza, e pelo fruto e pelo resultado e pelas pessoas que vieram, nós vimos que realmente era a vontade de Deus que fosse realizado esse evento. O que é que leva uma pessoa a passar 3 dias no ginásio de esporte, um lugar fechado, com várias pessoas em oração, em louvor, nas pregações, e deixar de lado o carnaval? Olha, o que atrai as pessoas, eu acredito que é a fome e a sede de uma alegria que não passa. Porque no carnaval se vende a alegria fácil. E essas pessoas já estão cansadas. Eu acredito que elas já estão cansadas de não encontrar a verdadeira felicidade. Encontram cansaço, encontram ressaca, encontram outras consequências, mas nunca encontram a felicidade. E é interessante que as pessoas que fazem essa experiência normalmente têm a grande ressaca, não simplesmente física, mas aquela ressaca espiritual e moral após o carnaval. Isso mostra que, no fundo, não são a satisfação dos prazeres puramente humanos e carnais que podem levar à verdadeira felicidade. Só existe uma pessoa que pode atrair alguém para Deus, que é o Espírito Santo. Então, ao meu ver, a única explicação para que essas pessoas venham, às vezes, de tão longe, com tanto sacrifício, às vezes trazendo crianças, idosos, a única explicação para que essas pessoas estejam aqui, que vençam os apelos do mundo e que passem 3 dias orando e ouvindo a palavra de Deus, a única explicação é a graça de Deus. Elas estão à procura de um sentido novo para a vida delas e o renascer é uma oportunidade que aparece, que surge para as pessoas poderem ter este encontro com Deus e em Deus o encontro com a sua própria verdade. Que é Deus, aquele que nos transcende, que está acima de nós. Como diz a Bíblia, se formos à montanha, lá o Senhor está, se formos aos lugares profundos, lá Ele está, se formos para um lado, para o outro, o Senhor nos cerca com o seu amor, com a sua misericórdia. E quem vai, encontra com muita convicção esse amor de Deus, que tudo transcende, tudo supera e que nada pode, se comparar. Olha, eu acredito que o momento, para mim, mais marcante, mais bonito, mais tocante do renascer é a oração da efusão do Espírito Santo. Quando aquelas milhares de pessoas ficam ali no ginásio, em pé, e um outro grupo ainda maior nas arquibancadas, rezando por aquelas pessoas. E nós, humildemente, como um ato de fé, pedimos que o Espírito de Deus, o Espírito do amor de Deus, o amor de Deus se derrame generosamente no coração daquelas pessoas. É uma ocasião, é uma experiência muito bonita, muito bela. Você vê, podemos assim, como que ver Deus
tocar no coração das pessoas. É uma graça de renascimento, de reencontro com Jesus, de uma reviravolta na vida, de uma conversão. Quando nós oramos por todas as pessoas que fizeram renascer, que fizeram o seminário, né, o pessoal que está chegando pela primeira vez, que nós reunimos 7, 8, 9 mil pessoas na quadra do ginásio e nós vamos orar por cada uma delas. Como um ato de fé, pedimos que o Espírito de Deus, o Espírito do amor de Deus, o amor de Deus se derrame generosamente no coração daquelas pessoas. É uma ocasião, é uma experiência muito bonita, muito bela. Você vê, podemos assim, como que ver Deus tocar no coração das pessoas. Você vê os olhos brilharem de uma nova forma, você vê um sorriso novo, você vê lágrimas de arrependimento que descem serenamente e você vê, sobretudo, uma esperança que toma conta da face dessas pessoas. Aquele momento, todos juntos, naquela atitude de fé, naquela atitude de oração, unidos à igreja, unidos a Maria, ocorre um milagre. O milagre da transformação dos corações. Um testemunho que nos marcou e que a gente pôde acompanhar ao longo dos anos foi no final de uma palestra sobre o amor de Deus, aonde Deus mostrou um rapaz que estava saindo, e eu vi o rapaz saindo, e Deus mostrou que aquele rapaz ele estava saindo para ir surfar. E veio então uma profecia que seria muito estranha fora do contexto, mas a profecia, Deus dizia assim, que o amor de Deus era como uma onda. E ele falava, dava o exemplo do surfista. E quando falou de surfista, eu me identifiquei bastante, porque na época eu pegava onda, eu era surfista e tudo. E ele disse uma frase marcante, e casou muito com a minha realidade. Eu cheguei lá com a vida destruída pelo pecado, uma vida totalmente desregrada. Eu cheguei lá muito ferido, muito marcado, muito machucado pelo que o pecado tinha feito em mim. E quando eu ouvi falar do amor de Deus e que ele deu a comparação do surfista, ele disse que o surfista, ele espera o momento para pegar aquela onda, e é verdade. Pegue a onda certa, pegue a onda de Deus, essa é a onda que você deve pegar. E aquela frase entrou com um poder, um impacto muito grande no meu coração. Aquela frase entrou assim, como uma espada penetrante, e eu comecei a chorar lágrimas de arrependimento, lágrimas de conversão, lágrimas de alguém que tinha encontrado uma misericórdia que era superior a tudo que eu havia experimentado. E aquela frase foi marcante para mim. Foi assim incrível. Eu digo que fui salvo por aquela frase. São homens e mulheres, jovens e famílias transformadas pela graça de Deus. Tantos que ali chegam e começam uma vida nova, uma experiência de uma alegria que não passa, uma experiência de uma alegria que nós encontramos no coração e que não termina na quarta-feira, de uma experiência de uma alegria que, encontrada, se transforma em força e ânimo para enfrentar o resto da vida. O Renascer é um momento de graça, onde as pessoas são convidadas a encontrar Jesus ressuscitado e o encontram de fato. Tantos que estavam afastados da igreja, tantos que não queriam saber, ouvir falar, nem de Jesus Cristo, nem da igreja. Eram indiferentes religiosos, que estavam longe de Cristo e longe da igreja. E através do renascer, experimentam a força da ressurreição de Cristo e descobrem a igreja como família e retornam para casa.